Bom dia, Marinaldo. Bom dia aos internautas que acompanham o Cariri em Ação. Olha, hoje, nesse sábado, né, termina uma semana histórica para o Brasil, porque, segundo o próprio ministro Gilmar Mendes, a Lava Jato é o maior escândalo judicial da história, né, que foi revelado pelo hacker de Araraquara, né, pelas conversas escandalosas que foram descobertas e colocadas a público, aliás, por uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, né, diálogos totalmente espúrios, né, entre os procuradores da Lava Jato, a Polícia Federal e o juiz Moro, que demonstram, né, cabalmente que Lula foi perseguido. E houve uma armação, um conluio, não é, para se condenar Lula injustamente. Então, o primeiro resultado dessa semana, importante, não é que se fez justiça a um homem condenado injustamente, que passou 580 dias preso injustamente. Então, essa decisão da anulação dos processos, ela é muito importante no sentido de restaurar, né, a liberdade plena e a elegibilidade do ex-presidente Lula. Em segundo lugar, também muito importante, é que o sistema jurídico brasileiro ele começa a recobrar a sua credibilidade. Porque no meio jurídico nacional e também no meio jurídico internacional há um consenso de que realmente a Lava Jato extrapolou. Isso é uma concordância praticamente unânime. Ora, a anulação das condenações de Lula, não é, foi solicitada, sabe, há muito tempo, e o argumento do juiz natural, que é um direito fundamental e inalienável para qualquer cidadão ou cidadã, né, tem que ser garantido. Ora, o Estado não pode escolher um juiz para processar um cidadão ou uma cidadã. Ora, o Estado já é muito forte. O Estado já tem todo o sistema jurídico, policial, não é, de investigação. Então, cada cidadão ou cidadã tem o direito, não é, de ser julgado por um juiz, o chamado juiz natural, o juiz da comarca onde o crime ou o alegado crime, né, foi cometido. E esse direito foi negado a Lula, né? Lula foi levado ao julgamento num foro que não era o foro que deveria ter sido usado. E foi esse argumento que 5 anos depois, não é, o ministro Fachin resolveu admitir, né, que isso foi errado, que não poderia ter sido dessa forma. E esse foi apenas um dos elementos, né, da perseguição que sofreu Lula. O lawfare, né, é você usar o sistema jurídico para perseguir adversários ou inimigos políticos. E todos nós sabemos, né, que Lula foi condenado sem provas por um objetivo político, que era impedir, né, que ele ganhasse ou disputasse e vencesse a eleição de 2018, já que ele, naquele momento, né, em que foi preso, inclusive, despontava em primeiro lugar em todas as pesquisas. Mesmo para quem não goste de Lula, foi muito importante essa anulação. Porque, como dizia Rui Barbosa, talvez o maior jurisconsulto brasileiro, o grande Rui Barbosa, ele dizia, olha, uma lei que não protege o meu inimigo não me serve. Porque, afinal de contas, todos têm que ser iguais perante a lei. Essa é a base da justiça. Então, a anulação das condenações de Lula não afetam apenas a ele, afetam a todos nós. Porque se um processo de perseguição tão escancarado como esse
foi feito contra um ex-presidente da República, que dirá um cidadão comum, que dirá eu, você, né, que um dia podemos ser processados, né, e alguém vai escolher um juiz que sabe que vai te condenar? Não pode ser assim. A justiça não pode operar assim. Esse não é o Estado democrático de direito. Então, o que foi feito nesta semana, com a anulação dos processos de Lula, foi exatamente, não é, uma afirmação desse direito fundamental de cada cidadão ou cidadã. E vimos, nesse processo, a restauração dos direitos políticos de Lula. E com o discurso que ele fez, né, nós vemos finalmente o estadista voltar à cena política brasileira. Não é porque o presidente da República não é um estadista, o atual presidente da República não é um estadista. Né, é uma pessoa incompetente, um negacionista, né, e alguém que deixou o Brasil chegar no estado que está nessa pandemia. Né? Então o Lula volta à cena como um estadista, pauta inclusive Bolsonaro, né, que saiu depois do discurso do Lula, do discurso entrevista de Lula, ele sai correndo para criar uma solenidade no Palácio do Planalto, aparece de máscara, todos os seus ministros de máscara, defende a vacina, não é? Aquele engenheiro de obra feita. Depois que a coisa, não é, passou, ele vai dizer o que é certo e o que é errado. Ele teve toda a oportunidade do mundo para perceber isso antes e não deixar o Brasil onde está. Então Lula pautou o Bolsonaro. E até ontem eu vi no Facebook, né, saíram muitas memes em função disso, e alguém disse assim, né? Pô, se Lula fizer mais um discurso, Bolsonaro corta um dedo. Né? Claro, é uma brincadeira, mas mostra, né, o poder e a importância, melhor dizendo, não é, de um estadista, né, fazer o contraponto a esse senhor que ocupa a presidência da República e que lá não deveria estar. E não estaria se o juiz que condenou Lula já não tivesse combinado antes com ele, porque o mesmo juiz que condenou Lula impediu que ele fosse, não é, candidato à presidência da República, depois assume o Ministério da Justiça no governo que ele ajudou a eleger, perseguindo um homem inocente, que tantos brasileiros queriam votar nele, a maioria tem convicção disso. E aí, Marivaldo, para concluir, você me pergunta, o que acontece com a suspeição de Moro? Em primeiro lugar, Lula escreveu um livro, antes de tudo, né, no início desse processo, cujo título é A Verdade Vencerá. Então, com a suspeição de Moro, a profecia de Lula vai ter sido realizada e a verdade terá vencido. Porque, como disse o deputado Glauber, do PSOL do Rio de Janeiro, chamou Moro de juiz ladrão, e Moro é um juiz ladrão. E as evidências vindas dos diálogos escandalosos demonstram isso claramente. Ele não seguiu as regras do direito, ele não respeitou, não é, as garantias individuais do processado, no caso o presidente Lula, não é? Então ele foi suspeito, ele foi parcial, isso todo mundo sabe. Eu me lembro de uma capa da revista Veja que era um ringue de boxe, o Moro com as luvas de um lado e o Lula do outro. Então, como assim? O juiz ele tem que ser imparcial, ele não pode tomar partido de um lado ou de outro, senão é o fim dos tempos. Bom, uma consequência importante da declaração da suspeição de Moro, que ele, uma vez sendo declarado suspeito, aí sim o processo é todo anulado, inclusive no voto do ministro Ricardo Lewandowski, ele fez questão de ressaltar isso, não é, que todo o processo é anulado a partir do recebimento da denúncia. Evidentemente, se você tiver um juiz parcial, e ele até usa, né, a teoria da laranja podre,
né, ou da árvore envenenada, né, uma laranja podre num cesto de laranjas boas, todas elas vão apodrecer. Então qualquer ato que ele tomou sendo suspeito será invalidado, né? No caso da anulação dos processos por Fachin, isso não acontece, porque o juiz de primeira instância que assumiria poderia convalidar alguns atos praticados pelo juiz Moro. No caso da declaração de sua suspeição, nenhum ato poderá ser convalidado, não é? O processo começa da estaca zero. E aí eu quero dizer, se Lula tiver algo a pagar e que se provar, que se prove, mas da maneira justa. Como disse lá o próprio ministro Gilmar Mendes, tá certo? Não se combate o crime cometendo crime. E então a consequência mais importante disso tudo, nesse caso da suspeição de Moro, é que Lula vai ser declarado inocente até prova em contrário, com qualquer cidadão ou cidadã que nasce nesse país, que é um país democrático, que tem uma Constituição. Isso é muito importante, porque aí sim ele pode voltar à cena política, como ele voltou essa semana, não apenas pautando Bolsonaro, mas dialogando com a China e com a Índia, porque todos nós sabemos a respeitabilidade que Lula tem nas relações internacionais, em todos os países desse mundo. Todos. Porque o Brasil, quando Lula era presidente, era um país respeitado internacionalmente. E os líderes, até o Obama falou que o Lula era o cara, será que ele não lembra disso? Isso porque o Lula várias vezes divergiu de Obama, por exemplo, na questão lá do Irã, né? da questão do acordo do Irã. E, finalmente, não é? Isso é muito importante, mas não menos importante, não é? Caso Moro seja considerado suspeito, primeiro ele vai ter que pagar as custas processuais, que esse processo não deve ter sido muito baratinho, não. É um processo dessa natureza, tá certo? É um processo cujas custas são altíssimas. Né? E a gente sabe que o órgão que mais dói em determinados seres humanos é o bolso, né? Então ele vai ter que pagar por isso. Mas isso é o de menos. Eu acho que com a suspeição de Moro a verdade estará restabelecida. Lula voltará a ser um homem livre, leve, solto e poderá dialogar com o povo brasileiro, que é o que ele mais sabe e gosta de fazer. E nós poderemos ter a oportunidade, caso nós concordemos com ele, em votar nele para presidente da República, que eu acho que essa é uma consequência natural desse processo no ano de 2022. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço a todos e todas.